Olá, Namastê. As Sagradas Escrituras de Oriente a Ocidente possuem hermenêuticas, ou seja, formas de interpretação. A esotérica com S, a esotérica com X. Esotérica com S quer dizer para dentro. São as mitologias, quando devemos interpretá-las de forma esotérica, com S. E os fatos históricos, com X para fora, quando interpretamos história, ainda que religiosa, como por exemplo a crucificação de Jesus. Para quem é um religioso, Jesus foi crucificado, e isso é um fato histórico para quem é religioso. O religioso crê que Jesus foi crucificado, crê que Jesus nasceu, que Krishna nasceu, que Krishna esteve neste mundo, que Buda veio a este mundo, que pregou os seus ensinamentos. Esse é o lado esotérico com X, histórico, os fatos históricos. Mas quando falamos em mitologia, estamos falando de verdades mais profundas, que não são necessariamente fatos históricos. Por exemplo, o Apocalipse, o livro das revelações. O Apocalipse quer dizer revelação, não pode ser interpretado ao pé da letra, porque quando interpretamos o Apocalipse ou mesmo Gênesis, que são livros esotéricos com S, incorremos em erros gravíssimos de hermenêutica, de interpretação. Quando Jean Val Elan, pseudônimo de Rogério de Almeida Freitas, afirma ter visões de Javé, isso é quase uma espécie de esquizofrenia, porque Javé, sob a ótica inclusive dos ensinamentos de Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, ou de Joseph Campbell, grande mitólogo, Javé é uma máscara, é uma persona do Deus verdadeiro, do absoluto. Existe uma história na Índia de Brahma, Vishnu e Shiva para compreendermos que essas três forças ou inteligências são personas do Deus absoluto, do Uno, e não personalidades. Quando Jean Val Elan afirma, não é? Quando Rogério de Almeida afirma que tinha visões de Javé, que Javé lhe apareceu em uma UTI móvel ou coisas do tipo, isso é uma espécie de esquizofrenia, porque não faz parte, ele não compreendeu, ele pode ter um conhecimento vasto, profuso sobre as mitologias, mas ele confunde alhos com bugalhos. Quando confunde o mito, a metáfora e o conhecimento esotérico com fato histórico, com personalidade, quando ele transforma personas, como diria Jung, que são máscaras, em personalidade. Personalidade é uma coisa, persona é outra coisa. Por exemplo, eu, Alexandre Campelo, tenho a personalidade hoje, estou encarnado como Alexandre Campelo. Mas eu uso as máscaras, as personas do esposo quando estou com minha esposa. Eu uso a máscara do pai quando estou com meus filhos. Uso a máscara do filho quando estou com os meus pais. Uso a máscara do palestrante quando estou palestrando. Uso a máscara do escritor quando apresento meus livros e assim por diante. São máscaras que a personalidade Alexandre Campelo utiliza, as personas, a persona do marido, a persona do filho, a persona do pai. O mesmo ocorre com Deus. É aquilo que Joseph Campbell chamou de as máscaras de Deus, as personas de Deus. Brahma, Vishnu e Shiva, ou Pai, Filho e Espírito Santo, são personas, são máscaras. Ganesha é uma persona de Deus. Os deuses, o panteão hindu gigantesco, são as máscaras, são as personas que Deus utiliza para manifestar-se de alguma forma, para apresentar algum de seus poderes ou de suas qualidades divinas para nós que somos humanos. Ele se utiliza de máscaras, porque Deus não tem uma forma. Ele é consciência infinita, indestrutível.
Ele não tem uma forma, ele tem todas as formas pertencem a ele. Se preciso de Deus na forma da sabedoria, por exemplo, para o próprio Paramahansa Yogananda dizia aos seus discípulos: se vocês precisam de sabedoria, orem a Swami Yukteswar, que foi o seu mestre, foi um Gyani Yogi, um sábio, um iluminado da sabedoria do Jnana Yoga, praticante de Kriya Yoga. Ore a Yukteswar, medite em Yukteswar, então você estará acolhendo as qualidades divinas da sabedoria, da persona de Deus que se utilizou do ser humano chamado Yukteswar. É uma máscara de Deus, é uma persona de Deus. Então, na Índia existe a história de que Brahma, Vishnu e Shiva, essas três máscaras, essas três personas do Deus verdadeiro, estavam dialogando entre eles e disputando para saber quem era o mais poderoso. E Brahma dizia: eu sou o mais poderoso porque sou o Criador, o manifestador do cosmos. E Vishnu: não, eu sou o mais poderoso porque eu preservo o que você, Brahma, construiu. E Shiva, por sua vez, dizia: oh, como estão iludidos, eu sou o mais poderoso porque eu destruo tudo o que Brahma constrói. Eu levo de volta para o seio de Deus aquilo que Brahma construiu. E nessa discussão para saber quem era o mais poderoso, do alto desce uma criança divina, que nenhum deles conhecia, e ela se dirige a Brahma: ó poderoso Brahma, você se lembra de mim? Brahma então pesquisa em seu conhecimento akáshico infinito e não se recorda daquela face, daquela criança. Ele não criou aquela criança. De onde ela veio? E a criança divina então diz a Brahma: está vendo este fio de cabelo, ó poderoso Brahma? És capaz de criar um fio de cabelo semelhante a este? Brahma, em seu orgulho, diz: oh, sim, claro, e se concentra, mas não consegue. Apesar de todo o seu poder e concentração, não consegue criar um fio de cabelo. A criança desaparece de sua vista e aparece na frente de Vishnu, o poderoso Vishnu, o preservador de universos. Ó poderoso Vishnu, estás vendo este fio de cabelo em minha mão? És capaz de preservá-lo? E o fio estava desaparecendo pouco a pouco da mãozinha da criança. Vishnu se concentra e não consegue preservar o fio, que desaparece na mão da criança. A criança então some da vista de Vishnu e aparece ao poderoso Shiva, o destruidor de universos. Ó Shiva, o fio aparece novamente na mãozinha da criança. És capaz de destruir este fio de cabelo? Shiva se concentra e não é capaz de destruir aquele fiozinho de cabelo na mãozinha da criança divina. E a criança então desaparece. Os três deuses se entreolham e percebem que eles somente existem porque existe um Deus verdadeiro, maior, inefável, indescritível, conhecido apenas por aqueles que o realizaram como inefabilidade, bem-aventurança, Ananda. Então, os três deuses não são personalidades em si mesmos. Este é o erro de Janval Elan, quando diz ter visões de Javé. Esse é o grande erro. Ele não vê a Javé. Ele vê algo que talvez seja criado por sua própria mente, mas não Javé, porque não é assim que funciona. Ele não compreendeu. Ele pode ter um conhecimento vasto, muito grande das Sagradas Escrituras, mas o que ele fala vai contra o que as Escrituras verdadeiramente ensinam, o que os santos e mestres verdadeiramente ensinam. É como se negasse a importância do judaísmo, é como se destruísse o judaísmo ao afirmar que Deus é mau. Quem estudou Meister Eckhart, o grande Eckhart, não estou me referindo a Eckhart Tolle, a Mestre Eckhart, quem já leu sermões alemães sabe que Javé não é mau. Isso é uma interpretação. É como Paramahansa Yogananda afirma: é necessário, para sermos autênticos hermeneutas, sabermos interpretar o que é
metáfora, o que é mito, o que é fato histórico, as questões kármicas da humanidade, por exemplo, a história de Eliseu, discípulo de Elias, quando ele sai para pregar e crianças zombam dele pelo fato de ser careca, uma espécie de bullying que as crianças promoveram contra ele, e da floresta surgem ursas e decepam as cabeças das crianças. Podemos pensar, Deus é mau, Javé é mau, que Deus é esse que decepa a cabeça das crianças sob a ordem de um profeta que era discípulo de Elias? Oh, que Deus perverso! Mas então, onde, para quem crê na ideia de karma e reencarnação, onde entra essa questão do karma e da reencarnação? Esquecemos sobre as leis do karma e da reencarnação. Aquelas crianças não eram crianças. Elas podem ter sido em vidas passadas, em vidas pretéritas, homens perversos que somente a lei do karma sabe que karma pesado carregavam consigo, para nesta vida zombarem de um profeta. E pela lei do karma, ursas saem do meio da mata e decepam as cabeças daquelas crianças. Não há maldade em Deus nisso, apenas a lei do karma se cumprindo. E se de fato somos almas imortais e indestrutíveis, como afirmou o Senhor Krishna no Bhagavad Gita, então o que é o corpo? Quando o corpo é dissolvido, a alma continua. A alma se liberta quando o Senhor Rama, em defesa de sua amada e santa esposa Sita, foi para a guerra e pegou em armas e lutou contra o exército do perverso e demoníaco rei Ravana. A Rama, ao matar os inimigos com suas flechas, ele orava pelas almas dos mortos e enterrava seus corpos. Ou seja, a alma estava livre para não continuar pecando, para não continuar cometendo erros, em nome de um ser demoníaco, de um rei demoníaco que era Ravana. Cada flecha do Senhor Rama, ao tocar o coração do inimigo e ao matá-lo, em verdade estava libertando aquela alma para que não continuasse cometendo mau karma contra si mesmo e contra o povo, ao manter aprisionada uma mulher santa, que era Sita. É a lei do karma e da reencarnação. O mesmo ocorre com Elias, quando manda matar os 400 profetas de Baal. Primeiro ele derrotou os profetas de Baal, fazendo descer fogo do céu com uma espécie de ritual védico, um ritual de magia, em que ele ergue um altar de pedra. Ali existe um rego de água, porções de número 12, cabalístico ou astrológico, e então ele tinha ali os 4 elementos: terra, representado pelo altar, água, o ar em volta e o fogo que veio do céu, os 4 elementos, para quem já leu o Antigo Testamento. E então Elias mandou matar os 400 profetas de Baal. Poderíamos pensar, mas onde está a compaixão de Elias, o amor de Deus? Deus é um Deus assassino? Eles já perderam a aposta, digamos assim, contra Elias. Elias provou que o Deus dele era o Deus verdadeiro, e mesmo assim manda matar os profetas de Baal. Entra aqui mais uma vez a ideia de karma e reencarnação. Não sabemos que encarnações tiveram no passado e que mau karma tinham ao enganar todo um povo como falsos profetas. Libertarem-se do corpo, neste caso, não é algo ruim, se acreditamos. Neste caso, é isso que devemos compreender. Aqui entra a importância do discernimento entre o real e ilusório, viveka. É necessário conhecer os fatos. Se não conhecemos os fatos por trás da história, incluindo os fatos kármicos e reencarnacionistas,
nós não podemos julgar com justiça. Não podemos simplesmente afirmar que o Antigo Testamento é um livro que, ao ser torcido, sai sangue. Não é assim. As leis de karma e reencarnação estão presentes. Jesus afirmou que não veio destruir a lei ou os profetas, e ponto final. Se ele não veio destruir a lei e os profetas, e se ele cita o Antigo Testamento e passagens do Antigo Testamento, então não podemos simplesmente afirmar que o Deus do Antigo Testamento é mau. Não é assim. Javé não é mau, Javé é apenas uma máscara do Deus único. Não podemos afirmar que Moisés, que teve visões de Javé, foi enganado. Jean Valjean diz que não foi enganado por Javé, mas até Jesus teria sido enganado. Jesus considerava Javé, isso palavras do próprio Jean Valjean, considerava Javé como seu pai, ou seja, Jesus estava sendo enganado por Javé. E ele, Jean Valjean, é mais astuto do que Jesus. Então devemos ter um pouco mais de viveca, de discernimento e capacidade de raciocínio para não cairmos nas lábias de pessoas que, consciente ou inconscientemente, por inocência ou por maldade, não sei qual é o caso de Jean Valjean, não sei, mas o que ele afirma não bate com a realidade. Ele está, em verdade, com seus ensinamentos, destruindo a fé de muitos. Há pouco tempo, meu tio veio à minha residência falar sobre Jean Valjean, pregando o ateísmo. E ele me perguntou: você já ouviu falar sobre Jean Valjean? O meu tio se tornou ateu graças a Jean Valjean, não graças a Deus, como existe o ditado, ateu graças a Deus, mas ateu graças a Jean Valjean. Então devemos tomar muito cuidado, porque acabamos destruindo a fé das pessoas. O judaísmo é autêntico, só precisa ter a autêntica hermenêutica para a compreensão dentro das leis do karma e da reencarnação. Javé, Brahma, Vishnu, Shiva, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são personas do Deus único, da lila cósmica. Então não é assim, não é assim. Moisés foi autêntico, inclusive o cajado que usava, esotericamente falando, no sentido esotérico com S, e esotericamente também no sentido esotérico com X, porque creio que ele segurava de fato um cajado, com que ele abre as águas para que o povo de Israel possa atravessar o mar. O cajado, simbolicamente, segundo Paramahansa Yogananda de Moisés, representa a coluna vertebral, os chakras em pleno fulgor. Yogananda, quando chegou à América, ele chegou dizendo: Deus está na coluna vertebral, ao longo dos chakras, nos centros de energia, as 7 moradas de Teresa de Ávila, os 7 candelabros de ouro do Apocalipse. Moisés foi autêntico, ele tinha a visão de Javé, mas como máscara do Deus maior. Os 10 mandamentos trazidos para ele, muitos se assemelham aos yamas e niyamas de Patanjali. Então devemos tomar cuidado com a interpretação para não transformarmos mitologia, personagens mitológicos, máscaras, personas em fatos históricos e personalidades, como faz Jean Valjean, cometendo um erro grave, gravíssimo de interpretação e sendo chamado aqui e ali atualmente, se tornando famoso e levando muitos ao erro, ao equívoco, a perderem a fé e a perderem a devoção em Deus. Ele fala contrariamente até à ideia de reencarnação, ele fala contrariamente, falo isso porque já assisti vários vídeos dele, contrariamente a Krishna, contrariamente, como se Krishna fosse um ser muito poderoso, mas não fosse perfeito. E ele tira a fé de muitos, quando fala que Jesus foi enganado por Javé, que Jesus é o médium
do Deus único absoluto, ele, Jean-Val Elan, médium de Javé e assim por diante. Não é assim. É perigoso alguém assim, muito perigoso, com intelecto muito avantajado, mas sem amor, sem devoção por Deus, sempre criticando a própria existência, a lila cósmica, criticando este mundo, que este mundo é imperfeito, que é Aldabaoth. Ele pega a mitologia do cristianismo incipiente, gnóstica, o mito de Sofia, e transforma em realidade, como se Aldabaoth, que é Javé, dentro da ótica do cristianismo gnóstico, fosse um ser doentio criado por Sofia, um ser doente. Isso são máscaras, isso é mitologia. Não podemos interpretar a mitologia ao pé da letra, pois como afirmou Paulo apóstolo, a letra mata, é o espírito das escrituras que vivifica e não a letra. Ele incorre nos mesmos erros da ortodoxia, quando afirma coisas que estão muito mais voltadas para a interpretação fundamentalista das Sagradas Escrituras do que para a interpretação verdadeiramente profunda, que traz significados que libertam a alma. Namastê. Não questione a Deus, ame-o. Você também não deve questionar a Deus, só colherá dúvidas. Não conseguirá compreender suas leis antes de unir-se a Ele. Então, por que perder tempo tentando compreendê-las intelectualmente? Ao ler um romance onde o herói é maltratado, o vilão está vencendo, e cada capítulo parece contradizer o anterior, você se sente frustrado e zangado com o autor. Mas quando chega ao último capítulo, fica satisfeito e acha o romance maravilhoso pela complexidade do enredo. Pois Deus é o grande romancista e nos confunde com os paradoxos e com o intrincado enredo de sua criação. Não tente decifrar os enigmas, ficará perdido. Ao encontrá-lo no último capítulo, ele dará as soluções para todos os enigmas da vida humana. E você não terá como questionar a sua sabedoria quando ouvir suas respostas. Isto eu sei. Viva com Deus no coração e não tenha medo de nada. O medo terá medo de você. Ficará livre da ilusão cósmica. Então você sorrirá. Finalmente conheço o mistério de tudo. Mas não procure conhecer primeiro. Ame a Deus primeiro. Ele lhe contará tudo e você poderá sorrir um sorriso eterno. Seus pensamentos, palavras, tudo o que escrever e fizer estarão impregnados da alegria que brilha nesse sorriso. Onde quer que medite, deixará para trás uma fragrância de sorrisos, e todos os que ali forem também serão levados a sorrir com Deus. Você pode sorrir o tempo todo quando viver na inefável bem-aventurança dele. Paramahansa Yogananda, em A Eterna Busca do Homem, editora Self-Realization Fellowship, página 177.